Ela ficou famosa ainda criança. Aos 17 anos, virou uma das atrizes mais conhecidas do mundo, interpretando um personagem praticamente impossível de matar. Mas na vida real, Hayden Panettiere passou anos tentando sobreviver. Depressão pós-parto, dependência química, um relacionamento abusivo, a perda da guarda da própria filha, a morte do irmão e uma vida inteira tentando descobrir quem ela era depois de ter crescido diante das câmeras. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo. Eu gosto de falar sobre true crime, mistério, teorias da conspiração. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui pra se inscrever no meu canal. Aqui vão estar todas as minhas redes sociais, que eu sei que vocês gostam de me acompanhar lá também, ver o meu TikTok, o meu Reels. Curte o vídeo, deixa um joinha e vamos continuar sobre o caso que eu estava falando. Em maio desse ano, a Hayden decidiu contar a própria história dela e lançou um livro chamado This Is Me, A Reckoning. Pela primeira vez, ela falou abertamente nesse livro sobre temas que as pessoas só conheciam por rumores ou manchetes. Ela parecia estar entrando numa nova fase da vida dela, parecia estar bem, querendo trabalhar, querendo seguir a vida. Porém, no dia 16 de agosto de 2026, a Hayden foi encontrada inconsciente em um apartamento na Carolina do Sul. Ela só tinha 36 anos. E aí fica a pergunta: o que aconteceu com ela? Hoje eu vou te contar a história completa, só que eu vou separar o que a gente sabe do que ainda não está provado. Antes de falar sobre a morte da Hayden, a gente tem que voltar pro começo, porque ela não ganhou fama com 17 anos. Ela praticamente cresceu dentro da indústria do entretenimento. A Hayden nasceu em 21 de agosto de 1989 em Nova York, e quando ela ainda era bebezinha, ela já fazia comerciais. Ela passou por algumas novelas americanas e produções de TV antes de virar adolescente. Então, enquanto adolescentes normais estavam descobrindo quem eles eram, ela estava trabalhando o tempo todo. Mas foi em 2006 que tudo mudou na vida dela. A Hayden entrou para os Heroes. Ela interpretava Claire Bennett, uma adolescente que tinha poderes de regeneração. Com isso, a Hayden acabou virando uma estrela internacional e não demorou muito para Hollywood ir atrás dela e perceber que ela não era só uma atriz mirim. Ela tinha presença, cantava, atuava, então realmente ela valia ouro. Em 2012, a Hayden começou a viver outros papéis que também foram muito importantes para a carreira dela. Um exemplo é a Juliet Barnes, em Nashville, uma cantora extremamente talentosa. Famosa, bonita, mas também cheia de problemas pessoais. Relacionamentos complicados, álcool, traumas e uma vida completamente desorganizada por trás da fama. Isso era personagem, tá? E existe uma coincidência assustadora. A própria Hayden falou que depois de alguns anos ela não conseguia mais separar a vida dela da vida da personagem. O que acontecia com a Juliet na série acabava se aproximando muito do que a Hayden estava vivendo na vida dela. Depressão, alcoolismo, relacionamentos destrutivos, ex-tóxicos. Só que isso fazia com que a Hayden tivesse que interpretar no trabalho dores que ela realmente passava na vida dela. Em uma entrevista em 2026, ela mesma disse que sentia que ela e a Juliet tinham simplesmente se misturado, se fundido. Porque a Hayden passou uma boa parte da vida dela interpretando mulheres fortes, enquanto ela mesma lutava para permanecer forte na própria vida. Em 2009, Hayden conheceu o boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, acho que é assim que fala. Eles começaram um relacionamento, terminaram, voltaram e em 2013 anunciaram um noivado. Em dezembro de 2014 nasceu a filha dos dois. Agora calma aí que eu vou ter que ler. Kaya Evdokia Klitschko. E aí que a história muda completamente. Porque depois do nascimento da filha, a Hayden passou por uma depressão pós-parto severa. Foi realmente bizarro. Ela até já falou publicamente sobre isso no ano de 2015. E naquela época mesmo, ela fez uma coisa que realmente é difícil para um famoso fazer, que é pedir ajuda. A Hayden foi atrás de tratamento, só que cada vez mais a situação piorava. Ela também começou a passar por problemas com álcool e outras substâncias. Em 2018 aconteceu uma das coisas que mais marcou a vida da Hayden, que foi ela ter perdido a guarda da própria filha. Durante muitos anos a imprensa tratou do tipo, ela abandonou a filha dela, só que não foi bem assim. No livro dela, publicado em 2026, ela contou que a situação foi bem mais dolorosa. Ela estava enfrentando uma fase extremamente grave de dependência de drogas e problemas emocionais. Então o Vladimir, que é o pai da menina, buscou a guarda e ela concordou porque ela entendia que realmente aquilo seria melhor para a filha dela, já que ela estava vivendo na Europa já com o pai
e a Hayden estava morando nos Estados Unidos. Ela mesma, a Hayden, acreditava que a filha precisava de estabilidade para crescer, e ela não podia dar isso para a filha naquele momento. Em 2026, a Hayden falou que ela mantinha contato com a filha dela, que ela fazia chamadas de vídeo e viajava para ver ela também. Aí começou o relacionamento que eu acredito ter detonado com a vida dela. Começou em 2018. O dito cujo se chama Brian Hickerson. Inclusive, postei vídeo sobre ele no TikTok e no Instagram, falando sobre esse relacionamento conturbado que os dois tiveram. Começou em 2018. A princípio, todo mundo achava que tinha acabado em 2022, porém, ficaram sabendo que ele estava com ela um dia antes dela morrer. Então, os dois ainda provavelmente estavam juntos. A Hayden, durante todo o relacionamento, sofreu violência física e emocional do Brian. Ele foi preso em 2020 e em 2021 por ter agredido ela. Em 2020 foram os vizinhos que tiveram que ligar para a polícia. Ele foi preso, depois foi solto. Aí em 2021 a agressão foi mais grave, inclusive ele usou uma arma. Porém, ele recebeu uma sentença de apenas 45 dias de prisão e logo ele já estava solto. Aí ela pediu uma ordem de restrição contra ele, porém acredito que os dois ainda estavam se encontrando depois disso. Só quem já passou por uma dependência emocional sabe como fica a mente da pessoa, então realmente não dá pra julgar a Hayden por isso que ela passou. Aí, como se não bastasse todo o sofrimento que essa mulher já passou na vida toda, ela também perdeu o irmão caçula dela. O irmão mais novo dela, que se chama Jensen, morreu com 28 anos em 2023. Infelizmente, ele teve um problema cardíaco e faleceu. E anos depois, ela ainda estava falando como aquela perda que ela teve afetou a vida dela, já que além das dependências com drogas, depressão, pós-parto, tudo que ela tinha passado, ela ainda perdeu o irmão. Inclusive, o irmão dela também tinha dependência com drogas. Aí, em 2026, ela decidiu superar tudo, escrever aquele livro onde ela expõe diversas coisas ruins ali sobre as pessoas de Hollywood, que talvez ela não deveria ter falado. Inclusive, ela foi em um podcast, que eu já citei antes, e falou de uma experiência que ela teve em um barco. Ela disse que uma amiga de confiança tinha convidado ela para um passeio de barco, e em dado momento, a amiga levou ela até um quarto dentro do barco, e lá tinha um homem nu, que seria um homem bem famoso, ela não falou o nome da pessoa, mas na época ele devia ter em volta de uns 30 anos, e ele era cantor. Depois dela citar isso no podcast, 3 meses depois ela acabou falecendo. Algumas pessoas estavam criando teorias da conspiração, dizendo que talvez ela teria sido apagada para não falar mais coisas que ela sabia e poderia vir a falar, né? Já que ela já tinha exposto bastante coisa nesse livro que ela lançou. No podcast, inclusive, dá pra ver que a todo momento parece que ela vai chorar. Tipo, ela tá com os olhos cheios de lágrimas a todo momento. Ou seja, parecia que tava tudo bem com ela, parecia que ela tinha superado as coisas que tinham acontecido, porém, acho que ela só tava fingindo muito bem. E a questão de um dia antes ela tá com esse namorado que facilitava drogas pra ela, como ela escreveu no livro, ou seja, quando ela tava com o cara, ele induzia ela a usar drogas, falava que ela podia usar, que ele cuidaria dela, ou seja, ele era aquela pessoa que quando ela via, ela caía na dependência novamente. Então, pode ter sido uma das causas da morte dela. Mas o que aconteceu de fato no dia da morte dela? A Hayden, ela estava em Greenville, na Carolina do Sul. Por volta da 1h50 da tarde, o serviço de emergência foi acionado porque tinha uma pessoa inconsciente em um apartamento. A ligação mencionava uma possível overdose e uma parada cardíaca. Equipes de emergência foram até o local, tentaram reanimar a Hayden, porém às 2h32 ela foi declarada como morta. Aí a gente tem que tomar cuidado porque algumas matérias já estão dizendo que foi uma overdose, porém o laudo da autópsia não saiu ainda. Tem suspeitas de overdose, porém não se sabe realmente se foi isso. A autópsia inicial não encontrou traumas pelo corpo, aparentemente não foi um crime, mas a causa oficial da morte ainda não foi divulgada. A Hayden, ela passou a vida toda dela interpretando personagens que sobreviviam ao impossível. A Claire Bennett conseguia se regenerar. A Juliet Barnes precisava sobreviver aos próprios demônios. E a Hayden passou a vida toda tentando fazer a mesma coisa. Existe uma pessoa que provavelmente vai carregar essa história pro resto da vida, que é a filha dela, a Kaya. Ela só tem 11 anos. E uma das coisas que a Hayden falou antes de morrer é que ela tinha medo que a Kaya pensasse que os problemas da Hayden eram por causa dela, o que era uma mentira. Mas a princípio é isso que temos para falar sobre o caso da Hayden, sobre a trajetória dela, que é uma atriz fenomenal, marcou a infância de muitas pessoas, inclusive a minha. Eu adorava aquele filme da patinação,
que inclusive ela faz com outra atriz que infelizmente também já morreu. E fica aí, né, as lembranças e as memórias do trabalho dela, que foi perfeito. Agora deixa aqui nos comentários se tu já conhecia a história da Hayley e se, como eu, tu acompanhou a trajetória dela durante a tua infância. Esse é só o primeiro vídeo e a gente se vê na próxima. Beijo!